Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Pele a Pele Talks. Hoje a gente está com uma convidada mais que especial, que é a doutora Alexandra Cumani, nossa dermatologista e tricologista aqui da clínica. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que dá muita polêmica, dá muito ibope, todo mundo tem uma angústia relacionada a isso, que é cabelo. E ninguém melhor que ela para falar sobre isso. Então, acho que primeiro de tudo, né, Ale, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de queda de cabelo, né? Como diferenciar, se tem alguma mais grave, tem alguma que é mais leve, como que a gente consegue identificar isso? Então, primeiro sobre a queda de cabelo, é importante a gente saber, sempre quando a gente olha para um paciente, a saber definir a queda, óbvio, né? Entre uma queda cicatricial e não cicatricial, que eu sempre explico, né? A cicatricial é aquela que quando forma a cicatriz não nasce mais pelo. Então, assim, é a mais urgente, é que a gente tem que atuar mais rápido. Tempo é cabelo, né? Tempo é cabelo. Não que as outras não sejam também, mas essa a gente tem que ir sempre mais rápido. Agora, quando a gente fala de não cicatricial, a mais comum de todas é a alopecia androgenética, que é a calvície, né? E a gente tem que saber diferenciar de outras também, que é como o eflúvio telógeno crônico, que é aquela queda crônica que a mulher tem, que não sabe, tá sempre caindo cronicamente, não entende por quê, não tem motivo, e vai afinando, vai ficando sem volume. E às vezes a gente confunde muito. Então é muito importante ter esse diagnóstico para começar o tratamento rápido, antes que perca quase todo o volume. E esse diagnóstico, né, ele é feito, né, clinicamente, tem que examinar, né? Como que vamos orientar, assim, tem que passar em consulta, né? Não, sim, a consulta é fundamental, porque a história, ela vai ajudando a gente a nortear para onde que a gente vai perguntando e tudo. E é sempre uma história muito típica. Mas às vezes, quando a gente faz a tricoscopia, que é o mapeamento do couro cabeludo, vai vendo fio por fio, diâmetro, tudo, distância entre os fios, a gente vê que tem uma semelhança muito grande entre a calvície inicial com essa queda crônica. Então, muitas vezes a gente não consegue diferenciar e o paciente também na história fica um pouco confuso. Porque assim, a calvície também gera queda. Entendeu? Então, assim, eles ficam um pouco confusos na hora de falar com a gente. E quando é muito inicial, às vezes a gente pede, muitas vezes, a biópsia, que é o que vai ajudar a gente. Ali, né? Tira um pedacinho ali do couro cabeludo para diferenciar, né? Exato. Eu mesma tinha o meu mapeamento era característico de androgenética de calvície. Só que eu falei, não, vamos fazer, né, e tudo. Aí deu eflúvio telógeno crônico, que é a queda crônica. Que não cessa com nada. Aí hoje a gente conseguiu, através de tratamento, que a gente já tem literatura, né, ciclar de novo o cabelo, melhorar tudo, corrigir tudo que estava errado e hoje eu não caio mais, graças a Deus, melhorei. Olha, ainda voltou meu volume. Que bom, que boa notícia, né? E aí, quais são os principais, né, falando assim, da principal tipo de queda de cabelo, né, de calvície? O que é o principal? É a alopecia androgenética, né? Sim, dentre mais comum. Sim, dentre as quedas que a gente tem, a mais comum, a prevalência é de androgenética, tá? Assim, tem literatura que fala que 80% dos homens e 50% de todas as mulheres. Então, é muita gente. Muita gente. E quais são os principais sintomas, então, dessa calvície, né, da alopecia androgenética? Pensando em calvície, vamos falar primeiro nas mulheres. Quais os principais sintomas? Então, quando a mulher entra no elevador e começa a ver aquele couro cabeludo quando bate a luz... Porque tem bem aquela luz do elevador que deixa todo mundo horrorosa. Exatamente. Como toma banho, fica aquela coisa bem ralinha. Ou quando ela divide naquele penteado da moda, que divide aqui no meio, e vê que aquela risca tá começando a ficar aumentada, já é um sinal importante. A queda de cabelo também é um sinal importante na androgenética, tá? E assim, o que elas mais notam, né? Tô fazendo rabo de cabelo, ou rabo de cabelo, doutora. E aí eu vou dando, antes eu dava 3 voltas, né? Dava 2 voltas e agora eu tenho que dar muito mais, porque meu cabelo tá afinando, tá ficando sem volume. Então isso na mulher já é um sinal vermelho que ela tem que procurar ajuda. Tá? E aí, homem? Nos homens, né, eles acham assim, calvície masculina, só o padrão de entrada, né? Quem tem as entradas tem calvície, quem tem o resto e não é calvície. Não, mentira. O homem, ele tem alguns padrões, né? Inclusive tem o padrão feminino, que na calvície masculina, que é aquela que pega essa região, né? Então, assim, além das entradas, pode ter nessa região toda aqui da coroa e pode ter aquele que começa aqui, ó, no cucuruco, que eu adoro falar cucuruco, tá? As pessoas falam assim, que idade você tem? Eu falei 28, mas eu adoro falar cucuruco. Então, essa daqui também é uma área de calvície. Tá.
Tá. E daí também é um sinal de alerta para procurar o médico, né, o tricologista e... Exato. Mas o importante que eu esqueci de falar, que é o homem que tem aquela... Que a linha é preservada, que ele fica todo bonitinho, todo mundo olha pra ele e fala assim, cabeludo. Mas quando olha Vira de de cima, costas. aqui tá todo ralinho. Então, assim, é um Sim. padrão também que tem. Tá. E tem muita gente, né, que acha que, quando já tá nesse estágio, né, que tá vendo couro cabeludo, ou que tá vendo cocoruco, como diz você, que não tem mais solução, né, que não, tem que ir pro transplante, nananã. E não é bem assim, né? Não. Primeiro, assim, que transplante não resolve a vida de ninguém, muito menos de nenhuma calvície, né? É necessário, porque assim, a gente sabe que a fisiopatologia da androgenética, ela envolve, além da genética, que é sua e a gente não muda, a questão do hormônio. Então, se a gente não bloqueia esse ciclo, não tem fim. Então, a pessoa vai transplantar Vai e vai gastar perder, dinheiro com transplante, né, Exato. investir e vai perder o transplante. Exato. E hoje aqui na clínica a gente tem os nossos protocolos de calvície que parecem realmente um transplante natural. Porque a gente vai estimular de forma várias vias no couro cabeludo para ele crescer. E a gente realmente consegue fazer ter isso. resultados Mas muito bons. isso depende muito de paciente para paciente, A entendeu? resposta, né? Tem pessoas que vão Exato. responder melhor ao tratamento, pessoas que vão ter uma resposta um pouco mais pobre. Sim. E também depende um pouco do estilo de vida, eu acho, Exato. né? Você lembra, a gente tem vários pacientes médicos que têm um estilo de vida assim, né? Uhum. Que às vezes não respondem tão bem aos nossos tratamentos, um pouco mais devagar, mas isso varia de cada pessoa. Então, assim, a indicação de transplante, ela é individual. A gente precisa olhar também se a pessoa tem área doadora, né? Isso é tudo uma análise. Mas, assim, tem que começar primeiro com um tratamento oral, com uma conduta clínica, entendeu? Em vez de ir direto pro transplante. Isso. Até porque Perde. esse mesmo tratamento, né, clínico vai ter que ser feito Exato. no transplante, depois que transplantar, Mas né? é porque as pessoas são muito assim, né? Chega assim, não, deixa ficar calvo, minha careca, daqui depois eu vou na clínica, transplanto Isso. tudo, dá tudo certo. Aí transplanta 1, 2, 3, 4, 5 e vai caindo, vai perdendo, porque não E eu vai acho que tratar. assim, uma conscientização importante é que a alopecia androgenética, ela não tem cura. Sim, é uma doença crônica. Então, é um tratamento que vai ter que ser adotado pro resto da vida, independente se vai transplantar ou não, é pro resto da vida, se isso te incomoda, né? Se isso é uma coisa que você, é um peso pra você. E assim, pro homem parece que ficou mais normal, ele é calvo. E isso impacta muito na autoestima da mulher, né? Não, eu acho assim que os homens, todo mundo fala assim, é calvo, mas a gente vê no consultório, eu que cuido de muitos homens, aqui inclusive, mexe muito com a autoestima. Do homem também. Mexe muito com a autoestima. Tá, porque Não é na uma coisa que dá mulher pra o cabelo ignorar. representa, né, a questão da feminilidade, Sim. né, de autoestima e tal. Então, eu acho que isso deve pesar um pouco também pra mulher na questão de autoestima, não sei o quê. Muito, não, E muito. no homem também, então, né? No homem é muito. Assim, sabe? A gente tem essa visão, assim, Tem. nossa, porque a gente vê nossos pais, às vezes, avós. Mas hoje, no consultório, eu vejo que influencia muito na autoestima do homem. Que coisa, né? E aí, a gente já falou até um pouco, né? Mas assim, conta pra gente um pouquinho das opções de tratamento que a gente tem hoje pra calvície. Tá. São muitas, né? Mas assim, Graças a Deus. Graças a Deus. Inclusive aqui na clínica temos várias. Mas assim, a primeira coisa que a gente tem que identificar primeiro é o tratamento oral. Medicamentoso que eu sempre explico para o paciente, né? Que a fisiologia da doença, onde a gente vai atuar, que a gente vai ter que parar. E a medicação oral é assim, vou ter que usar pro resto da vida? Sim, é uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, para sempre. Além disso, para a gente potencializar o tratamento, a gente consegue fazer alguns tópicos. E hoje a gente tem vários no mercado. Inclusive, tem novos estudos sobre cafeína. Então, gente, inclusive, não é tomar o café, tá? É passar cafeína, então não confunda. Porque os pacientes ficam brincando comigo, falando assim, vou dobrar a minha dose de café. Eu falo, não, pelo amor de Deus, vai me trazer outro problema, né? Exato. Eu vou ter que te mandar psiquiatra com ansiedade e vai cair meus cabelos tudo. Ansiedade. Exato. Mas então a gente tem a cafeína tópica, a gente tem o minoxidil tópico hoje. E para acelerar o tratamento também, para dar aquele boom, a gente tem todos os tratamentos que a gente faz aqui na clínica, né, injetável. Então, a gente consegue fazer os nossos protocolos que a gente tem, né, que a gente faz a injeção de algumas medicações que vão acelerar o tratamento, vão influenciar no crescimento do fio. E hoje, o mais legal que a gente tem são a terapia regenerativa. Sim. Que é o que há de mais novo. E ela atua numa via diferente da outra via que a gente sempre
né, Tratou. que a gente sempre tratou, como microagulhamentos, lasers, que eles vão atuar em algumas vias e a terapia regenerativa em outra. E ela, a gente está tendo ótimos resultados com ela. Que basicamente hoje aqui a gente trabalha com o PRP, né? Sim. Que é o plasma rico em plaqueta. A gente extrai o sangue do próprio paciente, centrifuga, pega, né, esse plasma, que é riquíssimo, e aplica, né, injeta no couro cabeludo junto com outras coisas, né? Sim. Junto com minoxidil, com dutasterida, enfim. E também tem o tratamento via oral, né? Que a gente não falou, que foi... Você falou do tópico, né? Sim. Então, do Não, o minoxidil... oral também, assim, pra cá, que a gente sempre mostra, né? O que tem de evidência, o que ele necessita. Então, assim, a gente tem as medicações que vão parar a doença, vão frear a doença, que eles realmente atuam. E aí eu explico nisso, que a gente tem adulta, fina, né? Que a gente vai escolher. Pra mulher não é adulta e fina, a gente usa Espiro, né? E por isso tem alguns motivos que eu explico em consulta. E o famoso minoxidil que todo mundo quer usar. Mas que ele, na verdade, atua como uma maquiagem dessa doença, entendeu? Tá. Ele não atua na fisiopatologia, impedindo que a doença avance. Entendi. Então, assim, muita gente fala assim, eu trato meu neurogenético. Com o quê? Com minoxidil. Então, não é Tá assim. mascarando, né? Exato, não é bem assim. E a questão, né, da finasterida e da dutasterida, ela é bem polêmica, né? Porque tem aquela questão, né, que influencia, né, na virilidade do homem, libido, nananã. Como que você trabalha isso no consultório? Eu acho que o importante é sempre a gente ter um diálogo bem aberto, conversar, a gente tem que saber analisar o psicológico também, né? Se esse homem tem uma relação mais aberta com o médico, no caso, né, a gente vai conseguir ver se tem alguma disfunção sexual, se eles, o casal, né, se ele for um casal, se eles querem engravidar, se eles estão pensando nisso nesse momento, se a gente vai optar por iniciar. Por quê? Ela não diminui a fertilidade, nem mexe com a espermogênese do homem, mas ela diminui volumes ejaculatórios, às vezes isso é muito importante para o homem numa relação sexual. E talvez seja Isso vai importante impactar. na questão de tentar, né, engravidar, porque assim, eles estão tentando há um bom tempo, então não é uma opção para mim começar nesse momento. Sim. E aí vem a finasterida tópica, que já mostrou que não tem absorção sistêmica, e é uma ótima opção. Olha que legal. E você chega a pedir espermatograma, tudo Sempre, isso, espermograma? Sempre. Sempre, Porque, né? assim, Porque para você ter antes de começar o tratamento e depois Exato, se influenciou alguma coisa, né? exato. E para mulher, existe alguma contraindicação de usar a finasterida, a dutasterida? Eu normalmente não uso a Não fina usa. adulta, eu uso a Espiro, né, que Tá. mas assim, a mulher não pode engravidar em hipótese nenhuma, então assim, eu sempre peço para os pacientes que estejam com método contraceptivo, sabe, porque como ela é teratogênica, é muito importante que esteja assim, bem certinho, porque Tá. às vezes, né, sem querer, Sim, sem querer. sem querer, acontece. Tá, mudando agora um pouquinho de assunto, né? Indo falar aí para um assunto mais cosmético, né? Vamos falar um pouquinho sobre a rotina capilar que tá tão em alta, né? A gente vê muito na internet, muito blogueiro, muito youtuber, muito tiktoker aí falando sobre a rotina de fazer isso, de colocar aquilo, de comprar tal produto. Como que você vê tudo isso e qual o seu posicionamento? Você faz rotina capilar, né, para cada paciente? E realmente é importante cada um ter uma rotina individualizada? Então, eu não gosto muito de ficar criticando, assim, porque cada um tem a sua verdade, né? Mas eu acho que essas coisas que estão difundidas, assim, é bem perigoso, tá? A gente vê pro cabelo também, mas pra pele, Pra né? pele. A quantidade de gente que tá usando Vitacid agora, sem recomendação, né? Meninas novas com um problema, eu não gosto. Mas, assim, eu faço rotina capilar com os meus pacientes e, inclusive, eu acho isso muito importante. O estúdio da cosmética capilar, ele vem alinhado junto com o nosso tratamento em consultório e oral, porque enquanto que esse paciente não tem os resultados esperados, porque demora, cabelo demora. Não é aquela coisa que a gente Isso é faz... importantíssimo falar, porque começa o tratamento que é em um mês já ter ali o resultado, né? E tem nossos pacientes que estão com a cabecinha boa, que falam em uma semana já vem e fala assim, eu tô me sentindo mais cabeludo. Efeito placebo, né? A gente fala, então tá bom, você tá sentindo, Importante tá é isso, ótimo. autoestima. Mas assim, a cosmética capilar junto com o tratamento, eles são importantíssimos. Por exemplo, na androgenética, né? A gente tem uma rotina capilar própria para androgenética, que a gente tem hoje shampoos densificadores, né? Que eles têm alguns polímeros que depositam no fio, tornam o fio mais grosso, então dá a impressão de um cabelo mais volumoso, ao mesmo tempo que torna esse fio um pouco mais forte, sabe? E além disso, por mais que as pessoas falem, meu cabelo é fino, eu quero calvície, não vou usar óleo.
Usem óleo. O óleo tem silicone. Usem e abusem. Usem e abusem do óleo. Ele tem silicone. O silicone, ela fecha a cutícula, ela deixa o cabelo mais brilhoso, mais volumoso, assim, dá uma impressão de ter mais volume. E um fio mais forte, porque a gente sabe que o fio da androgenética ele é um fio mais fino. Mais frágil. Exato. Então, assim, a gente ter essa rotina, eu acho que é fundamental. Porque por muito tempo, a gente tratou o couro cabeludo. E a haste, a gente falava assim, isso aqui é matéria morta, é queratina. Então, não tem como tratar, né? Não adianta nada. E hoje a gente tem essa tendência, né? Essa onda de realmente trabalhar a haste também, né? E lançou muito produto também pra isso, né? E o Scalp Care, que eu amo, tá? Que eu acho super importante também, que falavam assim, cuida do couro aí. Mas hoje a gente sabe que a gente tem muito cuidado com o couro cabeludo, que ele é fonte mesmo. Que a gente faz muito aqui o pré-shampoo, né? Que é um shampoo que a gente usa antes do shampoo real, que fica 1 hora em contato com o nosso couro cabeludo e a gente coloca ativos que vão ser individualizados e vão tratar realmente o couro. E é assim, fundamental. Às vezes para ajudar a diminuir a oleosidade, Sim. ou um couro cabeludo mais inflamado, Exatamente. né? Rosácea do couro cabeludo, que eu descobri esses dias que eu nem imaginava que tinha, que achei demais. Então, essa área tem evoluído muito, Sim. né? E então é importante realmente fazer essa rotina capilar bem individualizada para cada um, né? Tem gente que vai ter dermatite seborreica, tem gente que vai ter alopecia, tem gente que vai ter oleosidade. Tem gente que vai ter um monte de coisa vai junta, ter tudo junto, exato. Não é impeditivo. Se você tem um, você pode ter o outro também, tá? E aquela coisa assim que todo mundo fala, né? Tanto faz shampoo que você vai usar. O importante é você investir numa boa máscara e é isso. O que você acha? Se a pessoa tiver assim, se ela quiser investir apenas em um, puder investir apenas em um, claro que eu vou optar mais pela máscara e pelo óleo. Mas se ela puder, assim, né? Se eu puder conscientizar, o shampoo faz sim muita diferença, tá? Como eu expliquei, tem esses shampoos que são densificadores, que são interessantes para as pessoas que têm cabelo fino. Tem alguns que já tem proteína hidrolisada, silicone, que é aquele que vai se depositar cabelos, né? Que fazem muita química, tintura. É super importante. Então invistam no shampoo também, além da máscara e do olhinho, né? Exato. E falando em máscara, né? Sempre tem aquela dúvida. Se eu uso máscara, eu tenho que usar o condicionador depois? Não. Não, só a máscara é suficiente? Só a máscara. A máscara e o condicionador leave-in, eles têm basicamente a mesma composição. O que muda é a quantidade. Então, você pode usar só o condicionador, entendeu? Só a máscara, desculpa. A máscara, ela vai ser mais concentrada. Vai ser mais concentrada, então você não precisa usar um e o outro. Você tá gastando um pouco de dinheiro à toa. Então, e aquela questão que também fala assim, o cabelo acostuma com os produtos, o melhor é a gente rodiziar os produtos, né, ir trocando. Procede isso? Eu, na rotina que eu monto para os meus pacientes, eu sempre alterno. Um shampoo com outro e uma máscara com outra. Mas não porque o cabelo costuma, mas que as necessidades são diferentes, né? Ele precisa de silicone e óleo, ele precisa mais de proteína. E aí o cabelo vai mudando com o tempo, né? A gente vai fazendo químico, ele vai envelhecendo. Até dependendo da estação do ano, a água que a gente usa. Exato, o cabelo grisalho já muda já totalmente. Muda, entendeu? É uma rotina que muda. Então, assim, com o tempo vai mudando, mas eu gosto sempre de alternar máscaras, porque... Pra atender diferentes demandas, não porque ele vai acostumar, né? Exato. Entendi. E também tá muito em alta, assim, na internet, o pessoal comentando, né, na questão de rotina capilar, de introduzir a umectação. Sim. Né? O que você acha? Como que faz? Como é o correto? Um cabelo que é oleoso pode fazer umectação? Sim, pode, deve, qualquer cabelo. Só que as pessoas confundem, né? Passar o óleo capilar, a gente vai passar no fio todo, mas não é no couro, entendeu? As pessoas têm a impressão que o cabelo vai ficar mais oleoso, mas não, é em todo o fio. Você vai fazer dessa forma, você vai aplicar em todo o fio, mas você não vai aplicar no couro. E isso é fundamental. E isso não vai fazer com que seu couro cabeludo produza mais óleo, não tem nada a ver. E é importante, assim, eu sempre oriento os pacientes que falam, não tem tempo. Aí eu falo, então antes da atividade física que eu sei que você faz, você aplica uma quantidade boa, né, de óleo, unta assim, coloca uns 10 pumps, aplica no cabelo todo, prende, vai malhar e depois só lava. Ótimo. E também muita gente faz na hora de dormir. Sim, né? É uma boa. Porque dormir todo mundo dorme. Exato. Menos médico não dorme, né? Médico não dorme. E também você falou aí de atividade física, né? De malhar e tal, não sei o quê. O suor.
ele impacta na saúde do cabelo, do couro cabeludo, danifica a haste? Então, todo mundo fala assim, o suor estraga o cabelo. Mas isso não é verdade. Se a gente parar pra pensar, desde que os nossos antepassados, eles também suavam. E eles não tinham quebra do fio, eles não tinham isso. Então, a gente tem que pensar assim, que o suor, ele é cloreto de sódio, ele é sal, né? Que vai depositar na haste, mas não vai quebrar, não vai fazer mal. O importante que a gente sempre orienta para o paciente fazer a questão do óleo é para umectação. E aí fala, mas então eu não preciso lavar meu cabelo depois da atividade física? Claro que precisa, né? Porque isso faz mal pro couro cabeludo, você vai até propiciar a formação de fungo e dermatite seborreica, que é a caspa. Isso. E daí entra um outro assunto também, que é uma pergunta muito comum no consultório pra gente, que é, doutora, eu preciso lavar o cabelo todo dia? Se eu lavar o cabelo todo dia, cai mais o cabelo? Não. Meu cabelo já é muito seco, eu posso só lavar uma vez na semana? Eu já recebi paciente que falava que lavou uma vez na semana, 2 vezes na semana. Não, gente, não. O ideal é que, assim, se puder lavar todo dia, ótimo. Se não, a gente pede assim, né, dia sim, dia não. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque a gente tem a questão das cacheadas, que isso varia, né, de acordo com o cacheada cacho. é muito mais difícil, E né? o cabelo afro também varia dessa questão de lavagem, que muitas vezes é uma vez por semana que tem que lavar realmente, 1, 2 vezes, entendeu? Entendi. Tá Porque é um ótimo. cabelo um pouco mais seco. Eu tô numa transição capilar aí, não que eu tenha progressiva, nada disso, mas sempre sequei o cabelo. Então eu tô tentando deixar ele natural cada vez mais. E assim, eu vi o trabalho que dá. Então realmente, quando você vai lavar o cabelo, você pensa, ai meu Deus, vou ter que fazer tudo aquilo, tudo de novo. Então, para as cacheadas, isso impacta mais mesmo, né? É mais individual, mas assim, se possível, dias alternados. E eu acho assim, quem tem o cabelo, né, ondulado, crespo, afro, essa rotina capilar é muito importante, né? Muito. Assim, para você conseguir manter o cacho definido, conseguir durante o decorrer do dia, aí um aspecto de um cacho hidratado, não aquela haste porosa, né? Saber escolher a máscara é fundamental. Saber, assim, fazer o low pool co-wash, que é tão importante, né? O uso do óleo, o uso do day after. Nossa, Isso, é mas a muita gente deixa para um capítulo. Para um outro episódio. E também acidificante, né? Também é uma coisa que entrou na moda aí, tá todo mundo fazendo, a gente vê na internet, né? Eu particularmente faço uma vez na semana, porque você me orientou, maravilhosa. E eu queria saber, né, o que é a acidificação realmente, que a gente explicasse, né, o que realmente a acidificação faz, né, no cabelo, e se vale a pena investir nisso. Eu acho que vale muito a pena para aqueles pacientes que falam assim, meu fio tá muito poroso, eu não tô conseguindo melhorar com a máscara. Porque a acidificação, né, a gente vai colocar o pH mais ácido, vai fechar a cutícula, vai deixar o cabelo mais brilhoso. Ainda não tem consenso de quanto a gente pode usar ou não. Tá. Mas eu indico normalmente meus pacientes 2 a 3 vezes na semana, Tá. sabe? E eu acho que fica muito bom para aquele paciente que realmente está refratário, assim, já usou tudo, não tá melhorando, cabelo poroso, tá sem brilho. E eu acho que é uma ótima opção. Não, gente, o dia que eu uso acidificante, eu me acho assim, Então, meu você cabelo pode usar fica mais brilhante. Nossa, eu amo. Eu sou suspeita. E tem produtos hoje muito bons e baratos, né? Acessíveis, assim, né? O acidificante da Lola, inclusive, é o que eu mais gosto. Então. E qual pra você é o principal item, assim, da rotina capilar? O óleo. O óleo. Você tem coleção de óleo. Eu tenho. Não, mas é sério, é muito importante. E óleo é tudo igual? Não. Não? Qual a diferença de um óleo pro outro? Assim, a gente tem que ver, assim, quais óleos tem cada um, sabe? Óleo de abacate, melaleuco, de coco, né? O argan, o ríceo. E, assim, também se tem silicone. É muito importante que tenha silicone dentro desse óleo, em alguns casos específicos, tipo o nosso cabelo. Precisa de silicone, sabe? Principalmente para fortificar o fio. E aquelas pacientes também como o nosso, que secam muito o cabelo. Tá. Que é muito importante. Porque ele vai proteger. Faz a proteção mesmo. Agora, tem, por exemplo, as cacheadas, elas têm que investir no óleo mais pesado, entendeu? Aqueles óleos mais pesados. Se a gente colocar, por exemplo, nosso cabelo fica... Óleo puro. Então assim, a gente sabe. Não dá pra, assim, generalizar. Não. Tal óleo é bom, compra lá. Cada cabelo vai ter um óleo mais específico. Os cabelos mais finos, tipo os nossos, assim, o que eu mais gosto, que é o meu padrão, é o óleo Vela Light, que eu sou... Não tem conflitos de interesses, mas se a Vela quiser, eu tô disponível, entendeu? Tô aí. Sim, e de óleo mais pesado, qual que você gosta? Eu gosto da Kerastase.
da Acho Kerastase. muito bom. E pra fazer umectação, a gente não vai usar esses olhinhos meio caros, né? Daí você tem algum que você gosta mais pra fazer umectação? Eu gosto muito da Tereseme, que eu acho ele muito bom, ele é rico em silicone. E eu gosto daquele Delcef, só que eu acho ele às vezes muito pesado. Então, assim, se a gente usa óleos mais em conta, a gente sabe que o silicone, ele não é solúvel. Então, a gente tem que usar depois um shampoo, assim, pra limpar mesmo, sabe? Detox, Porque assim. senão ele Impregna. no fio e você fica com aquele aspecto opaco com o passar do tempo, sabe? Tá, Assim, meio sujo. entendi. E agora, aproveitando de sujo e, né, oleosidade, pesado, vamos falar um pouquinho sobre caspa, né? Que é a famosa dermatite seborreica, né? Muita gente tem, né? Tem gente que tem até refratária, tratamento sofre bastante com isso. E o que que você recomenda para esses pacientes, né? Como que é a sua conduta? A primeira coisa que é investigar, gente. Nem tudo que descama é caspa, Isso é importantíssimo, né? né? A gente tem psoríase, né? Que pode E assim, não ser só psoríase, a gente tem as colagenoses, todas que são doenças autoimunes que podem ter dermatomiosite, é uma que causa, refratária. A gente tem as alopécias cicatriciais, que muitas vezes o paciente, ele queixa assim, parece. eu tenho uma caspa. Eu lembro do nosso paciente que fala, eu tenho uma caspa que eu uso. E quando a gente foi ver, realmente era uma alopécia cicatricial. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar, a gente tem que olhar, fazer o exame físico, conversar com o paciente e ver. Nossa, é uma dermatite seborreica mesmo? É a caspa? A gente tem N opções. Inclusive o Uhum. peeling do couro cabeludo que a gente faz, ele é muito Olha importante que pro demais tratamento. isso, gente. Peeling do couro cabeludo. Eu acho Exato. demais. Exato. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer desde que a gente sabe o diagnóstico certo. Agora, hoje eu peguei muito paciente tratando dermatite seborreica e quando vai biopsiar, porque a gente fica um pouco confuso ali, é psoríase, por exemplo, que é uma doença que a gente sabe E são que é sistêmica. tratamentos diferentes, assim, Total. né? A gente tem que realmente fazer o diagnóstico, bater o martelo, né? Pra poder tratar direito, senão não vai ter resultado. E hoje na psoríase a gente tem os imunobiológicos, E por no exemplo. dia a dia, assim, coisas que, né? A gente sabe que a caspa, né? Ela tem um fundo aí também fúngico, né? Também associado, gera, né? Uma inflamação do couro cabeludo também. Isso favorece a queda de cabelo também. Se tiver muito inflamado, Também. cronicamente. E então a gente indica bastante, né, para os pacientes terem uma rotina de higienização. Muitas vezes tem que aumentar a frequência de higienização do couro cabeludo, Exato. né? Usar o shampoo correto, não dormir de cabelo molhado, Pelo amor de Deus. não prender ele molhado, Nossa. banho muito quente, Nossa. né? Porque tudo isso favorece a proliferação do próprio E fungo, ficar, né? muito tempo sem lavar o cabelo também. Também. E o estresse, né? Quando a gente fica estressado, a dermatite também já ataca, né? Esse aí. Não tem como controlar, né? Ai, ai. Tá, e indo já para esse assunto da caspa, né? Questão de aumentar a frequência. Todo mundo perguntando no consultório, doutora, mas eu tenho que lavar o cabelo todo dia? Olha, Se eu lavar todo dia, não vai cair mais? Não, a quantidade de cabelo que a gente cai por dia é de 100 a 150 fios. Só que tem que pensar que ela é cumulativa. Ou seja, Exato. se o paciente lava uma vez na semana, gente, vocês fazem 150 vezes 7. Uhum. Entendeu? Então vai sair aquele bolo mesmo. Vai. Entendeu? Uhum. Então, assim, não fiquem preocupados, mas o ideal para higienização do couro, para ter um couro saudável, todos os dias ou dias alternados. Sim. E eu costumo dizer assim: suou, tem que lavar. Exato. Sentiu que tá oleoso, tem que lavar, Exato. né? Porque o couro cabeludo saudável é o couro cabeludo limpo, né? Exato. Ele suja, ele vai coçar, aumenta a chance de dermatite, né? De inflamação. Então a gente tem que. Não existe nessa resposta, né? O que é o correto. Não, vai ser para É cada como você paciente. falou também, né? De quem tem cabelo afro, cacheado, É. já é completamente diferente, né? E quem faz atividade física, né? Então, pessoa que sua todo dia, tá lá, que é corredor ou triatleta, né? Faz uma atividade física exposto aí ao sol, né? Existe alguma particularidade na rotina capilar para esses pacientes? O que eu acho mais interessante que eu faço é o pré-treino, né? Que é só tomar aqueles negocinhos que eu tô adorando. O Super inclusive, Coffee. o Super Coffee. Mas o que eu gosto muito é fazer a umectação, né? Com óleo, sempre. E fazer uma umectação bem feita. E o tratamento do couro. Aí eu acho super interessante para esses pacientes que suam muito, sabe? Da gente fazer um pré-shampoo específico para aquele couro. Que é agredido, assim, às vezes sofre muitas agressões. A gente tem ingredientes específicos que a gente coloca nessa fórmula. E a gente faz. E aí
tem que fazer as máscaras alternadas, com certeza o leave-in, que é essencial. Sim. Mas eu acho que essa dupla de óleo e pré-shampoo, eu acho que é fundamental. Sensacional. Uhum. Tá ótimo. E o que é melhor, Lê, né? Secar o cabelo todos os dias, fazer uma progressiva, né? Ou um botox. E assim, aproveitando, né? Eu já sei a resposta, mas, né? Existe diferença da progressiva pro botox capilar, né? Então, esses nomes que foram surgindo, assim, progressiva, como que é relaxamento, não, tem vários, né, que eu nem sei Tem. falar, assim, eu já até esqueci. Mas é importante que a gente saiba, a gente tem que ver qual que é, a gente tem que ler o rótulo, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não tem formol, mas tem derivados, Tem né? precursores. Precursores que viram formol. E assim, isso é super importante que o paciente traga pra gente o rótulo do que ele usa pra gente saber o que ele tá usando. Porque muitas vezes tem alguns alisantes que não podem ser combinados com tintura. Se Daí combinados, ele dá quebram. fratura da haste, né? Exato, então é super É bem comum, inclusive. Muito, e é importante. Mas e aí, o que é melhor? A gente fazer uma progressiva ou secar o cabelo todo dia? O que você acha? Eu acho melhor secar o cabelo todo dia com proteção. Olha só como ela tá sabida. Tô treinada, gente, tô treinada. Então, não. Quando a gente faz a questão da progressiva, a gente quebra pontes, né, que a gente tem nas proteínas do nosso cabelo, que elas são irreversíveis. Quebrou, quebrou e pronto. Agora, quando a gente lava, a gente quebra outras ligações que são reversíveis, entendeu? E assim, desde que a gente use, então, a proteção térmica, a distância correta do secador é muito melhor que se lave, seque todos os dias. Tá. E aí você falou de secador, eu já vou puxar também para o nosso último assunto aí, das escovas secadoras, que também tá muito em alta, muita gente usando, é prático, vamos convir que é super prático, mas, né? Assim, não tem como você proibir um paciente de fazer uma coisa, você tem que entender a rotina dele e ver o que ele realmente precisa usar, mas não é a minha indicação. O calor ele fica muito próximo do fio, entendeu? Ele agride muito. Então, assim, não seria... Mesmo com olhinho, mesmo com... Não, aí você indica sempre, usa muito óleo, muito leave-in. Tentar usar térmica. quando o cabelo já tá quase totalmente seco, só pra modelar mas, e tal. assim, se possível, use no secador. E assim, na distância Na correta. distância, porque também tem gente que gruda na escova ali. Quando a gente vai no salão e vê aquela fumaça saindo. Sim. Então tá bom, Ale, muito obrigada. Eu que Estamos agradeço. encerrando aqui mais esse episódio, hoje falando um pouquinho sobre a saúde do couro cabeludo, né, da saúde da haste do cabelo, com a doutora Ale maravilhosa. Agradeço sua presença. Eu que agradeço. Muito Já segue a doutora Ale no Instagram. Fala aí, Ale. alexandracumani.dermato. Me sigam também, doutora Patrícia Jacob. E aproveite e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum episódio.